Senhoras e senhores, meu respeitável público, tudo bem com vocês, né? A gente tá gravando Fred e Beckler Explicam para explicar a nova Liga dos Campeões. TNT estará com vocês entre 2024 e 2027, quando a Champions deixa de ter uma fase de grupos e passa a ter uma fase de classificação, onde não tem jogos de ida e volta, e a gente vai explicar todo esse formato aqui para vocês. Mais times, mais mata-mata, mais jogos entre equipes potentes. Esse é o resumo, Fred Caldeira. Então já passamos pelo Out of Contest, já vamos nos encaminhando aqui para o final do programa para o resumo. Esse é o resumo do que é a UEFA com essa nova Liga dos Campeões e a gente vai falar aqui se é uma boa ou não. Um abraço, Marcelo Beckler, um abraço para todos vocês, todos, hein? Sem exceção. Sem exceção, olha como é que a gente tá. Até pro user96_34? Exatamente, que inclusive está vendo o nosso vídeo com um quarto perfil simultâneo. Uhum. Né? Sabe-se lá o que ele anda fazendo com esses perfis, Fred? Exatamente. Um abraço inclusive para você, tá? O modelo que a gente conhece da Liga dos Campeões, Beckler, completou 20 anos em 2023 para dar tchau. Né? Foi em 2003, 2004 que foi extinta aquela segunda fase de grupos que existia um pouco antes, que durou pouco tempo, né? Durou acho que 5 anos e tal. Mas, enfim, foram 20 anos desse modelo. Agora partimos desta para melhor ou para pior? Vinheta. Então, Beckler, esse modelo que durou 20 anos, enfim, só vou relembrar para ocupar tempo de vídeo, não, brincadeira, para a gente fazer um comparativo aqui rápido. São 32 times, que na primeira fase são separados em 8 grupos de 4 clubes. Cada clube joga 6 partidas contra 3 adversários, né? Uma em casa, outra fora. E aí a gente tem os 2 primeiros se classificando diretamente para a fase de mata-mata, com oitavas, quartas, semis e final. Um total de 125 jogos. Essa foi a Champions que durou 20 anos, Marcelo. Pois é, a gente vai passar agora a ter uma Champions com 36 clubes. Somam 4 clubes ao que a gente tinha até a temporada 23-24. Então são 4 vagas a mais. 2 para as ligas com maior coeficiente da temporada anterior, então dependendo do desempenho dos clubes na Liga dos Campeões, na Europa League e na Conference League, tem uma pontuação que é bastante clara e bastante chata de explicar. Uma vitória na Champions vale 2 pontos, um empate vale 1 ponto, na Europa League na primeira fase vale tanto e tal, mas enfim, a UEFA faz esse trabalho de somar. As federações que tiverem os melhores coeficientes ganham 2 vagas a mais, aumentam os G4 para os G5 nas principais ligas. Uma vaga vai para o terceiro colocado da 5ª confederação melhor ranqueada, hoje é a França. A França, nessa edição da Liga dos Campeões, teve o PSG, o Lens, e teria uma vaga para o terceiro colocado. E ainda mais uma para o caminho dos campeões nacionais na pré-Champions. São 4 que os campeões nacionais passam por aqueles mata-matas e serão agora 5 vagas para essas equipes. Fred. E aí a fase de grupos de 8 grupos com 4 clubes em cada, ela não existe mais. E passaremos a ter uma fase de pontos corridos, né? A gente vai ter os 36 clubes numa tabela única, cada clube tendo 8 partidas. 4 em casa, 4 fora. Mas espera aí, como é que vão ter 8 partidas se são 36? Enfim, teremos um sorteio com 4 potes e cada pote terá os grupos distribuídos de acordo com o coeficiente de clubes da UEFA, né? Então teremos clubes no pote 1, clubes no pote 2, 3 e 4. Cada time vai enfrentar 2 times de cada pote, um em casa, outro fora, somando aí 8 jogos contra 8 adversários diferentes, né? Então não são 8 jogos contra 4 adversários, são 8 jogos contra 8 adversários diferentes. Por exemplo, hoje os 8 primeiros colocados do ranking da UEFA são, pela ordem, Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Chelsea e Leipzig. Esses clubes estariam no pote A do sorteio. Então, o Manchester City jogaria uma em casa e uma fora contra Bayern, Real Madrid, Liverpool, PSG, Inter, Chelsea, Leipzig. Uma vez que esses aqui estivessem na Champions, evidentemente, né?
Então seria uma em casa e uma fora, dependendo do sorteio, contra algum desses. Aí depois vem Manchester United, Roma, Barcelona, Sevilha, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Juventus, Bayer Leverkusen, do 9º ao 16º, que seria o pote B. E por aí vai consecutivamente. Voltando para explicar a fase de grupos, como funciona, a fase de classificação, os 8 primeiros colocados desse torneio, que vai de classificação de 1 a 36, os 8 primeiros vão direto para o mata-mata, vão direto para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Do 9º ao 24º se jogará um 16 avos de final, uma repescagem, para se classificarem mais 8 times e serem sorteados para jogar contra esses 8 primeiros colocados. Tem diferenças a partir da próxima Champions em relação a essa. Times do mesmo país podem se enfrentar. Hoje, times do mesmo país só podem se enfrentar a partir das quartas de final. A partir da primeira fase, os times do mesmo país já podem se enfrentar. Serão 189 jogos. 64 jogos a mais do que a Champions atual. O formato é esse. Aqui agora vale falar, Fred, se a gente gosta ou não. E, especialmente, se o aumento do número de jogos pode deixar a coisa mais atrativa ou menos. O que você acha? Cara, assim, a princípio me parece legal. A princípio eu gosto da ideia de que você vai ter uma fase de grupos que, assim, ok, a gente tem a cada temporada 1 ou 2 grupos que vão criando tons dramáticos ao longo da competição, mas a maior parte dos grupos, eles vão ficando entediantes, né? Porque o favoritismo vai se comprovando com a prática e no fim das contas você tem ou 1 ou 2 que disparam logo na metade da fase de grupos. E isso parece que não vai acontecer. Eu estou curioso para entender como é que vai ser essa dinâmica quando você tiver 8 mais 16 são, 34, é isso? Não, 8 mais 24, 16 é 24. 24. 12 dos 36 vão cair, né? Não vão nem para repescagem. Inclusive, aliás, não vai ter mais queda para a Europa League, né? Vai ser queda livre fora de competições europeias. Você vai ter 24 dos 36 brigando, no mínimo, por alguma coisa, né? Na primeira fase. Então, assim, me parece que, por essa perspectiva, a gente vai ter a primeira fase um pouco mais interessante e com mais chance de ter mais gente brigando por uma vaga no mata-mata final a partir das oitavas. É por aí que você acha também? Eu acho por aí também. Eu gosto muito. Eu gosto tanto que eu me pergunto por que não fizeram isso antes. A única coisa que eu não gosto é não serem jogos de ida e volta. É você jogar contra adversários diferentes, em situações diferentes e ser uma classificação só. Eu preferia que fossem jogos de ida e volta contra os adversários aqui. Mas, primeiro, hoje quem é pote A, os campeões nacionais e tal, vai mudar, né? Porque vai ser via coeficiente. Mas hoje quem é pote A não joga contra os principais times da Europa. Então você tem o Manchester City, que jogou contra Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. Agora o Manchester City vai jogar ou contra o Bayern de Munique, ou contra o Real Madrid, ou contra a Inter de Milão, ou contra o PSG. Vão ter pelo menos para cada time mais 2 jogos legais de se assistir e que podem se tornar decisivos também. Por conta do coeficiente da sua classificação no campeonato anterior, a gente vê que no pote B, o segundo escalão, ainda tem times muito fortes. Tem Barcelona, tem Atlético de Madrid, tem Bayer Leverkusen, tem Juventus, o Leipzig, que está em 8º, mas tem Manchester United. Então, assim, no pote B ainda tem muita gente grande, ainda tem muito peixe grande. E, por exemplo, o Barcelona ser pote B, o que hoje ele seria, porque hoje o Barcelona é o 11º colocado. A gente está gravando antes da rodada final, tá? Depois da rodada final isso aqui já deve mudar, porque tem pontuação extra quando você se classifica para a oitava de final, etc. Enfim, uma rodada antes, após a 5ª rodada. Você ser pote B não é mau negócio para você agora. Sim. Antes era, porque você não seria cabeça de chave no grupo e tal. Podia gerar um grupo da morte. Hoje quem está no pote B vai jogar 2 vezes contra os do pote A, 2 vezes contra o pote B, C e D. A mesma coisa. Então, o Barcelona é pote B, ele vai jogar contra o Manchester City, contra o Liverpool e depois contra 2 times do pote B. O problema é o Manchester City, que vai jogar contra os 2 do pote A e ainda tem uma carne de pescoço do pote B, que pro Barcelona não vai ser uma mais, porque vai ser já gastar a dificuldade dele do pote A. E quem tiver no pote A vai gastar contra o do pote B. Então, assim, serão jogos mais legais.
Se tiver alguma coisa que não está em jogo entre os clubes grandes, pelo menos é entretenimento. Se é o quarto contra o quinto, não vai mudar tanta coisa. Pô, mas pelo menos tem aqui um Paris Saint-Germain, Real Madrid pra ver, tem aqui um Inter de Milão, Manchester City pra ver, um Bayern de Munique, Real Madrid. Pelo menos é um jogo legal pra ver. E outra coisa, tem um mata-mata a mais, Fred. Em torneio de mata-mata, quanto mais mata-mata, melhor. Então, o mata-mata... É o que a gente tá vendo na Europa League, né? Doido. Sim. Deu mais certo, né? A gente teve na temporada passada o Barcelona e Manchester United nessa fase de repescagem. Anteriormente a gente tinha tido Barcelona e Napoli, a gente teve Sevilha e Juventus, por exemplo. Então, assim, o mata-mata ajuda. O mata-mata ajuda o campeonato a ter emoção, porque realmente tudo se define em 2 jogos, o jogo de ida e volta pode fazer diferença dependendo de quem vai, de quem fica. Então, eu gosto bastante do formato como é. E eu acho também, Fred, que dá uma arrefecida em Superliga, porque os clubes vão ficar felizes de jogar mais contra clubes grandes, de ter mais jogos garantidos na UEFA, mais match day garantido, mais televisão garantida, mais grana garantida para eles. A gente tem uma queda de braço política interminável, né? Assim, por mais que você, eu, Marcelo, a gente não tenha escutado tanto papo de Superliga nas últimas semanas, nos últimos meses, isso ainda continua sendo debatido, isso ainda continua sendo o sonho de Florentino Pérez, do Agnelli da Juventus, do Laporta, de alguns dos donos dos clubes da Premier League que estão quietos porque convém, mas que no fundo, também gostariam de fazer da Premier League ou da Europa uma NBA, que não existe rebaixamento, né, que você faça um clube fechado para os maiores. Inclusive, inicialmente, na reformulação da Liga dos Campeões, havia o desejo de você garantir, por história, a presença de clubes desses aí, né? Assim, então, uma temporada horrorosa, vamos supor, do Real Madrid dentro de La Liga, não comprometeria a classificação do Real Madrid, ou do Manchester United, ou do Chelsea para a Liga dos Campeões. Pelo menos isso foi derrubado. Então, assim, é claro que é um passo na direção da Superliga, mas não são 10 passos. É apenas um passo. Aliás, tem um dado que eu acho bom aqui. Nesses 20 anos de formato que a gente conhece da Champions, apenas 19 dos 160 clubes do pote 1 deixaram de ir para o mata-mata. Então, assim, na prática, com um formato ou outro, os mais ricos ou os melhores vão geralmente chegar mais longe, não tem jeito. Pois é. Tem uma coisa que vale destacar também, que é o número de jogos que aumenta. Antes o caminho para o título tinha 13 partidas, 6 da fase de grupos, oitavas, quartas, semi e de volta, mais 6 jogos, final uma partida só, 13 jogos. Agora pode ter 19 jogos, porque serão 8 na fase de grupos. Se você não fica entre os 8 primeiros, você tem que ir para a repescagem. Mais 2 das oitavas, mais 2 das quartas, mais 2 da semi, são mais 8 jogos de mata-mata. Então são 8 com aqueles 8, 16 com a final 17. Então não são 19, são 17. São 4 jogos a mais que você tem que fazer. Pode parecer pouco, 4 jogos no espaço de um ano. Acontece que 4 jogos é um meio de semana inteiro de um mês, por exemplo. Exato. Você enche um mês que você poderia jogar só final de semana, tendo que jogar também meio de semana. Isso, Fred, além do aumento do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo, e de outros campeonatos, e de não sei o que, e de não sei o que lá, não tem limite para aumentar o número de jogos e o número de lucro, né? Que jogadores, clubes, federações, todo mundo tem, quanto mais se joga. Isso aí é um debate muito maior do que isso aqui, mas existe também por isso, né? Por conta da expansão das competições. Isso aí é a UEFA querendo expandir a dela, o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo é a FIFA, daqui a pouco é a Premier League ou a Bundesliga, enfim, né? Cada um olhando para o próprio pirão primeiro. Cara, o jogador, ou a gente vai passar a ter elencos maiores, só que isso aí é um círculo difícil de você quebrar, né? Porque aí você precisa de mais grana, se você está pagando mais jogadores, ou os jogadores vão ganhar menos e os clubes vão precisar de menos dinheiro para manter os elencos, e aí você pode reduzir um pouco as competições. Enfim, eu não sei direito onde interromper essa esteira interminável para os jogadores correrem sem parar, os principais, né, que jogam por clube e seleção, e clubes que estão nas competições europeias. É uma loucura, cara. Quando você olha para a temporada do Rodri, na temporada passada que jogou 61 jogos,
É claro que há clubes do futebol brasileiro que jogam mais, mas para a Europa isso é muita coisa. Eu não sei, porque Contando daqui a seleções? pouco... Hã? Contando seleção? Contando seleção. Acho que contando seleção, não era só Manchester City, não. O Pedri chegou a jogar 73 Aí, na primeira temporada dele. é isso, cara. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma Super Champions com os principais caras machucados. E aí, vale a pena? É tema de um próximo Fred Beckler Explicam, tá? Verdade. A gente vai expandir esse tema aqui, porque hoje é a nova Champions, mas a gente vai falar num próximo programa, porque vale um debate e pensar um pouco mais sobre isso, sobre o calendário do futebol mundial, especialmente na Europa, porque aqui eles estão acrescentando jogos, a gente ainda não vê esse movimento acontecer na super saturada de América do Sul e Brasil, mas aqui estão aumentando jogos por conta de Champions, por conta de Mundial de Clubes, por conta de Copa do Mundo, então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas agora a gente vai fazer outra coisa, que é a melhor coisa do programa. Vamos tirar de contexto com o Out of Context. E aí, Fred Caldeira, o que nós temos fora do contexto da nova Liga dos Campeões? Eu não sei porque eu sempre faço uma voz mais grave na hora de chamar o Out of Context. Não sei. Enfim, Podia já vir na vinheta. Out of context. fica aí a sugestão pra nossa queridíssima editora. Out of Context. Cara, eu pensei aqui numa história legal desses anos que a gente fez parte do modelo atual e final, né, da Liga dos Campeões antes da mudança de formato. E, cara, ainda bem que a gente tem várias histórias muito boas, né? Tanto é que volta e meia a gente conta num Fun Fact no melhor futebol do mundo, ou num podcast com a Clara e com a Tati, ou num date entre você e a Clara. Você também pensou em algo por aí, assim, uma história de Champions? Qual foi a sua lógica? O que eu pensei é o seguinte, a primeira fase da Champions, tirando o Barcelona que ficou de fora das oitavas de 2 grupos, costuma ser para os clubes grandes, que é o que a gente cobre, um trâmite. Eles passam e a gente vai para as oitavas de final. Então, tem a primeira fase que a gente começa a ver quem é que pode chegar. E a segunda fase, a partir de fevereiro, a nossa vida muda bastante aqui na Europa, porque apertam muito os mata-matas e os jogos ficam muito grandes. Então, tem uma tensão física e mental para a gente muito grande. Mas a primeira fase tem uma coisa muito legal. Os times do pote 4 e as viagens do time do pote 4. Coisas que a gente não faria normalmente, lugares que a gente nunca visitaria e que graças a esses times a gente tem a oportunidade de conhecer e de viajar. Eu, por exemplo, contando também Supercopa da Europa, já fui para Trondheim, no norte da Noruega, já fui para Tallinn, capital da Estônia, já fui para Tessalônica, na Grécia, fazer esse tipo de coisa. Mas a vida nem sempre é um morango. E eu tenho 2 frustrações. Porque nas 2 últimas temporadas, o Barcelona já chegou à última fase sem nenhum interesse. A última rodada? A última rodada, porque na temporada passada já estava eliminado quando foi jogar contra o Vitória Pilsen. Claro que eu queria em Pilsen tomar a cerveja de lá. E nessa temporada chegou para jogar contra o inesquecível Royal Antuérpia, já classificado em primeiro lugar. Não chegou matematicamente, mas ainda nós chegou em primeiro lugar. Então também foi uma decisão nossa não fazer cobertura desse jogo. E eu perdi a coisa mais legal da primeira fase, que é fazer essas viagens que a gente nunca faria se não fosse pela Liga dos Campeões. Então eu peguei para ver os times que hoje estão no pote 4 da Liga dos Campeões. Os times que estariam entre 25º e 36º, que seriam o pote 4 para a gente ver. Tem coisas legais e tem coisas que não mudam tanto a nossa vida. Por exemplo, o Frankfurt é o 25º. Não fui, gostaria. É um dos poucos grandes estádios que faltam para ver. Aí depois tem West Ham, conheço Londres, mas não conheço o estádio. Feyenoord, não conheço Rotterdam, não conheço o estádio. Rangers, conheço Glasgow, mas em um jogo do Celtic, nunca fui no Rangers Park. Tottenham, nunca fui no novo estádio do Tottenham, é mais moderno e tal. Clube Bruges da Bélgica, não conheço. Basel da Suíça, não conheço. PSV, esse sim, já fui em Eindhoven algumas vezes. Lazio, esse aqui eu nunca quero. Porque, primeiro que a Lazio eu acho um clube horroroso. Nada contra os torcedores da Lazio, mas alguma coisa também. E porque o jogo no Estádio Olímpico de Roma é muito ruim de cobrir. É um estádio difícil. O Milan é o 34º colocado nesse momento no ranking da UEFA.
é sempre um prazer ir em San Siro. O Sporting de Lisboa, o 35º. Não conheço o estádio Não conheço o Alvalade. Alvalade. Já fui fazer uma entrevista com o Filipão, mas não conta, só conta jogo. E em 36º, o AZ Alkmaar. Que eu nem sei se a cidade chama AZ ou se ela chama Alkmaar, Fred. Mas assim, é um mundo de possibilidades. É um mundo de possibilidades que se abre. Com esses 8 times aqui entre o 25º e o 36º, que eu nem sei, é isso, né? 25º e 36º. Acho que tá certo. Com esses clubes aqui, no pote 4 da Liga dos Campeões, e que a gente vai poder acompanhar a partir da próxima temporada. Pô, isso é muito bom de imaginar, né, cara? Essa temporada a gente ficou todo mundo torcendo para cair no grupo do Union Berlim, que não é normal ter um clube de Berlim na Liga dos Campeões, e a Tati deu essa sorte, né, de conseguir ter o Union Berlim dentro do próprio grupo. Eu dei o azar, primeiro dei a sorte de ter o Estrela Vermelha no grupo do City, e depois o azar de ter o jogo fora contra o Estrela Vermelha em Belgrado, na última rodada, que não valia nada. E, enfim, se eu fosse, seria para jogar, né? Porque o Manchester provavelmente escalou o Sub-11. Então, não cobri esse jogo. Queria muito conhecer o Maracanã de Belgrado. Mas, pelo menos, a incompetência do Manchester United me presenteou com uma história formidável que eu escolho para contar aqui e que vai na esteira do que você introduziu, Marcelo, que é ir para o Galatasaray, para o jogo do Galatasaray em Istambul. Já tinha ido em Istambul 2 vezes, mas nunca para fazer um jogo de um clube turco. Eu já fui na Supercopa da Europa entre Arsenal entre Chelsea e Liverpool. Isso em 2019. E fui também, claro, para a final da Liga dos Campeões entre City e Inter de Milão. Mas nunca tinha ido para um jogo de um clube turco e foi, cara, um negócio de louco, assim. Um negócio de louco. Você já imagina que vai ser, mas ver a torcida do Galatasaray de perto foi uma parada muito, 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 muito diferente. Ainda mais para quem está há tanto tempo morando na Inglaterra, né? Então, assim, quando eu comparo com as torcidas sul-americanas, brasileiras e tal, você consegue enxergar uma similaridade, apesar de que eu acho que os turcos estão um degrau acima em termos de fanatismo e de cantoria e tudo mais, de volume médio no estádio. Mas comparação com a Inglaterra, não tem nada que chegue perto daquilo. Então, foi uma experiência... É o que... Depois eu entrevistei o Zaha, né, que joga no Galatasaray e que é formado aqui na Inglaterra. E olha que a torcida do Palace é conhecida como ser uma das mais barulhentas da Premier League. Ele falou, cara, não tem nada que eu vivi lá, que os caras ficam vaiando por 10 minutos. Parece pouco. Cara, 10 minutos é um quarto de um tempo quase, né? Os caras vaiando sem parar o Manchester United com a bola. É um negócio muito diferente. É uma experiência que eu também não tive ainda. São quase 10 anos cobrindo e nunca calhou. Quando o Barcelona jogou contra um turco, foi na Liga Europa, empatou 0-0 com o Galatasaray em casa, foi fazer um jogo fora dificílimo, ganhou de 2-1 de virada. O Galatasaray do Domenech Torrent naquela época. E eu vendo o seu vídeo do jogo do Manchester United de Galatasaray, eles cantam aquela música Can You Feel It? Sim. E eu acho a música ótima, que ela realmente vai subindo e subindo e subindo, e a torcida cantando. Muito provavelmente uma das poucas frases que os turcos falam com boa dicção em inglês, porque é complicado falar inglês em Istambul, não é muito fácil, não. Antes que a galera turca venha aqui reclamar, encher os comentários. No Brasil também é, meu povo, eu sei. Na Espanha mais ainda eles falam IF. Mas aqui a Liga também. dos Campeões é... Você acha que o pessoal de Inglaterra sabe falar inglês? Inglaterra também. Vai ouvir o Carrega falando, é impossível. Exatamente. Então, a Liga dos Campeões é legal pelos grandes jogos, pelos Manchester City, Real Madrid, pelos Bayern de Munique, Barcelona da vida, mas também pelas viagens que o Pote 4 nos proporciona. Vamos torcer para alguma coisa estar em jogo a partir da próxima temporada. Marcelo. Resumo. Fred, explicamos a nova Liga dos Campeões. Isso. O formato muda, o número de clubes também. E o resumo da minha opinião vão ser mais jogos entre clubes grandes. Hoje os clubes do Pote A não se enfrentam, passarão a se enfrentar 2 vezes na primeira fase e teremos um mata-mata a mais. Isso para mim já garante uma Champions melhor. Mais jogos entre clubes grandes, mais emoção no mata-mata. Eu acho que para mim é o resumo do que quis a UEFA e eu acho que vai dar certo e que vai ser legal. Eu tô contigo. O único problema é que não é só a Champions que está aumentando, tá todo mundo aumentando a própria competição e no fim das contas eu espero que a gente tenha uma primeira fase com jogadores inteiros, né? Não adianta você ter um Arsenal e Real Madrid sem Bellingham e sem Saka. Os dois machucados porque estão jogando 300 jogos.
e tendo férias de 2 semanas entre temporadas. Então, é um problema que a gente vai abordar mais profundamente numa edição, num episódio desse programa mais pra frente, mas de qualquer forma, temos uma nova Champions, entraremos nesse novo ciclo. Eu estou otimista em relação ao que a Champions vai oferecer, porque eu acho que é isso. Vai oferecer não só mais jogos, mas a princípio, em teoria, jogos melhores. Sim, veremos. A partir da próxima temporada, lembrando, a TNT vai mostrar para vocês, entre 24 e 27, todos os jogos da Liga dos Campeões, não só a TNT, mas também a HBO Max. Então vocês façam um favor, é baratinho, assina a HBO Max, é mais jogo, é mais mata-mata. Talvez o jogo do seu time esteja pra cá e pra lá, então na HBO Max, e talvez você esteja pra cá e pra lá também, não esteja parado na frente de uma televisão. Então assine a HBO Max pra você não perder esta Champions e também as 3 seguintes, todos os jogos, só com a gente, Fred Caldeira. Só com a gente. TNT, HBO Max, eu, você, todos nós, sem exceção, inclusive o user 134. Não. 96_33. Um abraço para você e para sua família de users. E por favor, se for comentar no vídeo, comente com caps lock, porque é só assim que você chama atenção na internet. E eu leio gritando. Eu também. Parabéns pelo programa! Exatamente. Belo programa! Boa tarde. Tchau. Beijo.